Você já começou a ler um romance longo, cheio de expectativas, mas acabou abandonando no meio? Eu tenho certeza que você já passou por isso e você não está sozinho. Há quem ame os calhamaços e se divirta passando semanas ou meses com eles, né, naquela leitura super longa. E há quem tenha muita dificuldade em ler até o final, porque, né, afinal de contas, nós estamos falando de livros que nos exigem um bom tempo de dedicação. Então já me conta aqui nos comentários de qual time você é, de quem abandona a leitura ou de quem segue lá firme até o final. Mas o fato é que livros como Guerra e Paz, Os Miseráveis, Ulisses, esses livrões, né, são incríveis, mas eles também podem nos assustar por causa do tamanho, né? Quem nunca olhou aquele livro assim, bem grandão na escola? Típica atividade escolar, né? Escolha um livro para ler, a gente escolhia o livro pelo tamanho, assim, os mais fininhos, e deixava aqueles grandões para, né, para outro momento. Então vamos pensar como encarar essas verdadeiras maratonas literárias sem nos perdermos e sem desistir. No vídeo de hoje eu vou te dar algumas estratégias para aproveitar ao máximo a leitura dos chamados calhamaços e finalmente terminar aquele livro que está lá empacado na sua estante há meses. Vamos nessa! Muito bem, para começar essa conversa, é muito importante que a gente entenda o que é um romance, ou o que é essa narrativa longa, que é o tal do calhamaço que a gente estava falando, e como ele se estrutura. Porque saber disso, né, entender de fato o que é esse gênero literário e quais são os elementos que o constituem, vai fazer com que a nossa leitura, de fato, ela avance, né, ela seja eficaz. E o romance, como ele é esse gênero narrativo extenso, ele vai contar com vários elementos. Então a gente vai ter múltiplos personagens, vai ter vários eventos interligados e vai ter um mundo próprio, né? Digamos que a gente pode pensar primeiro, quando a gente fala de momentos da narrativa, a gente vai poder pensar em 3 grandes partes em um livro. A gente vai começar por uma introdução, que é aquele momento inicial do livro em que a gente é apresentado ao cenário, aos personagens e ao conflito central, né? Esse início é quando a gente está se ambientando na história e conhecendo aquele mundo que vai, né, vai nos acompanhar ali por um tempo. Essa parte pode parecer mais lenta, mas ela é essencial para que a gente consiga de fato imergir na história. Então, quanto mais a gente presta atenção nesse início, né, desfruta esse início, entende esse livro, melhor a gente vai depois entender as outras partes da história. Agora, na segunda parte, a gente pode chamar ela de desenvolvimento. Essa é, obviamente, a maior parte do livro e é o momento em que a gente vai ter os conflitos se intensificando, os personagens aí evoluem e a trama ela vai se desdobrando em múltiplas camadas narrativas. Então esse é o momento em que começa a ir correndo a história, né? Vai acontecendo muitas coisas. A gente vai ter também nesse momento, digamos que uma intersecção de ações, né? De conflitos, porque a gente vai ter o conflito central, mas a gente também vai ter ao mesmo tempo microconflitos que vão acompanhar aquela narrativa e que vão dar muitas vezes alívio cômico ou aprofundar algum aspecto de um determinado personagem ou nos fornecer enquanto leitores também, digamos que os dados que nós precisamos para ir montando, às vezes, as hipóteses de desfecho na nossa cabeça, né? Então, depende muito do estilo do livro e da proposta do autor, mas essas são coisas que costumam acontecer dentro do desenvolvimento. Até nós chegarmos propriamente no desfecho, que é o encerramento da história. E é esse momento onde geralmente nós vamos ter todas aquelas questões que foram levantadas ao longo do livro e que vão sendo resolvidas. Esse desfecho pode ser feliz, pode ser triste, pode ser aberto, inclusive, pode ser um desfecho em que a gente não sabe exatamente qual é o final, assim, a gente não sabe o que acontece com aquele personagem de todo. Existem muitas formas de fazer um desfecho. E a gente vai ter, inclusive, obviamente, técnicas para, digamos que, subverter um pouco essa ordem. Então, se eu penso numa história cronológica que começa com introdução, desenvolvimento e desfecho, eu também vou ter aquelas técnicas de livros em que eu tenho, a gente chama isso de técnica de flashback, né, em que a gente coloca, digamos que, o final da história lá no início, né, começa, sei lá, com a pessoa morrendo e depois a gente vai descobrir o que aconteceu até chegar na morte da pessoa. É uma técnica muito usada, inclusive, no cinema, né? Muito usada no cinema. E que também a gente tem na literatura. Vamos pensar em alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, na obra Os Miseráveis, do Victor Hugo, a gente tem a introdução, em que a gente conhece o Jean Valjean, que é o protagonista, sabe? E fica sabendo que ele é um ex-prisioneiro, que estava lá nas galés e que está tentando reconstruir a sua vida. E acontece ali toda a ambientação inicial para que a gente conheça esse personagem. No desenvolvimento,
a narrativa começa a se expandir e a gente começa a conhecer os outros personagens da história e começa a conhecer as injustiças sociais, tudo que foi afetado ali em relação às revoluções, as escapadas do Jean Valjean, as fugas, todo o caso ali das misérias dos personagens que vão acontecendo ali, até chegar, né, num longo desenvolvimento para chegar no desfecho, que é onde a gente amarra todas essas histórias em um final grandioso. E a minha teoria é que quem não chorou no final dos Miseráveis não tem coração, já tá morto por dentro. Se a gente pensar nisso, então a gente já tem uma ideia. Bom, quando eu pego um romance, seja ele pequenininho ou grande, a gente pode esperar esses 3 momentos para desenvolver essa história, né? Chegar nessa história. Agora, como se faz isso, né? O que nós vamos ter ali diante de nós quando a gente está com um romance na nossa frente, lendo aquela história? Nós vamos pensar que todo romance, ele é construído a partir de alguns elementos básicos. E conhecer esses elementos pode te ajudar a se situar melhor dentro da história, aproveitar mais a leitura, perceber sutilezas de algumas coisas de certos livros, desconfiar de outras, interpretar melhor outras questões, ter mais paciência com outras. Então a gente agora vai ver um pouquinho os elementos fundamentais de uma narrativa, de um romance, para que a partir disso a gente consiga depois chegar na parte mesmo de como lidar com o tamanho dele. Então vamos por partes. Agora, primeira coisa que a gente tem no romance, obviamente, são os personagens, que são aquelas figuras que vão conduzir o enredo, a trama, né? Então a gente pode ter os protagonistas, que são os personagens principais da história. Pode ser um, pode ser 2, enfim, depende muito da história, pode ser mais de 2. A gente tem os antagonistas. Os antagonistas não são necessariamente vilões, né? A gente tem, na verdade, muitas vezes um protagonista, que é o personagem principal, e o antagonista, ele é como se fosse uma oposição ao personagem principal. Não necessariamente ele é mau, ele é um vilão, né? Claro que se a gente pensa num exemplo, a gente pode pensar um pouco nisso, num exemplo mais simples, né? Mas no mundo da literatura nada é tão simples assim. Então a gente tem, por exemplo, o Jean Valjean, que a gente estava falando ali do exemplo, e a gente vai ter o Javert como o seu antagonista, um exemplo de comparação. Ou a gente tem o Don Quixote como o protagonista e o Sansão Carrasco como o antagonista. Então são construções que os autores vão fazendo aí para nós. Em geral, a gente vai ter esses protagonistas com uma profundidade psicológica maior, e nós vamos ter personagens secundários que compõem a narrativa, mas que não são tão profundos assim, né? Então é por isso que a gente costuma dizer em teoria literária que os personagens secundários são planos, são mais simples, e os personagens protagonistas mais importantes para a história são redondos, eles têm mais profundidade psicológica. A partir disso a gente consegue entender por que quando a gente está lendo um romance, a gente conhece muito bem um personagem, enquanto o outro às vezes é mais caricato, ou é mais superficial, ou não tem tanto esse encanto psicológico que a gente vê nos protagonistas. Muito bem, agora o segundo elemento que compõe um romance é, obviamente, o espaço. O espaço é esse ambiente onde a história se desenrola. Ele pode ser um lugar real, narrado pelo autor, ou ele pode ser um lugar totalmente fictício e criado, né, ali para a narrativa. Então a gente pode pensar, por exemplo, em 100 Anos de Solidão. A gente tem uma cidade fictícia, que é Macondo, onde se passa toda a história. A gente pode pensar em narrativas que se passam em cidades verdadeiras, como Paris, como Londres, como, enfim, Nova York. Mas a gente tem essas criações também fictícias, não só de cidades no nosso mundo real, mas também de todo um universo que é criado de espaço a partir da narrativa, especialmente em literatura fantástica, né? Se a gente vai pensar em O Senhor dos Anéis, bom, a gente tem toda a criação da Terra-média, que é esse universo fictício que vai fazer com que a gente, né, imerja totalmente nessa história, e inclusive considerando o espaço criado para ela. Entender o espaço é um recurso muito interessante, porque vejam que o espaço muitas vezes não é só o lugar onde as coisas estão acontecendo e os personagens estão vivendo. Muitas vezes o espaço é um recurso para expressar os sentimentos dos personagens, para nos fazer entender como aquelas pessoas estão se sentindo naquela determinada cena da narrativa. Por exemplo, nós temos o Francis Scott Fitzgerald, né, famosíssimo escritor que é autor do Grande Gatsby, e nesse livro e nos outros livros dele também, ele tem uma habilidade muito particular de, enquanto ele está narrando o espaço, como tá as janelas, como estão as personagens ali naquele momento, a gente consegue, a partir da descrição do espaço, entender um pouco
de aspectos psicológicos dos personagens que estão compondo aquela cena. Então, o Flaubert faz isso muito também. Muitas vezes o espaço ele não está ali por acaso. Nunca ele está ali por acaso em um bom livro. Mas, em alguns, ele realmente cumpre um papel muito importante para a gente se ambientar na história junto com os personagens. Então, aquilo que é descrito sobre o espaço sempre vai ter alguma relação com a forma de agir dos personagens, com o clima, digamos assim, né? Ambientar o espaço nos ajuda a ambientar um pouco o clima do que está acontecendo na história naquele momento. Então, quando a gente está atento a isso, constrói isso na nossa imaginação, fazendo essa leitura, a gente consegue, de fato, entender muito melhor a história. Isso é um ponto muito interessante. Agora, outro elemento fundamental num romance é o tempo. Como é a passagem do tempo dessa história? Ele pode ser cronológico, né? Então, pode ser que o autor comece do início e termine do final mesmo, ou pode ser aquilo que a gente denomina de tempo psicológico. Ou seja, a história está sendo contada, mas o foco é na percepção subjetiva do tempo pelos personagens. Então, isso significa que não necessariamente vai ter ali o tempo acontecendo cronologicamente, mas eu posso estar, entre aspas, dentro da mente do personagem e ele está trazendo memórias de vários anos atrás, ele traz flashbacks, né, do passado. A gente pode ter idas e vindas no tempo também, como acontece muitas vezes de fazer cortes temporais. A história está num ponto, a gente tem um corte temporal, vai para outro, vai e volta, né? Então, essas são várias técnicas que, dependendo muito da escolha do autor, ele pode optar pela narrativa tradicional, do tempo cronológico, ou por esses outros recursos aí de tempo psicológico que são muito usados, principalmente na literatura moderna. Por exemplo, a gente vai ter Ulisses, que é também um senhor calhamaço aí do James Joyce, em que a gente tem o tempo cronológico de apenas um dia. Mas se a gente vai pensar na história em si, na narrativa, ela se expande na mente dos personagens, de modo que parece que a gente está vivendo muito mais do que apenas um dia. Essa percepção temporal é muito interessante. Quarto elemento fundamental do romance é o narrador, né, quem está contando a história, e é muito fundamental que a gente sempre perceba muito bem quem é que está contando, porque isso pode nos indicar muitas coisas escondidas na narrativa. No caso do narrador em primeira pessoa, a gente pode ter então um narrador protagonista, né? Quem tá ali, o protagonista da história e que nos está contando a sua própria história. Nesse caso específico, em geral, a gente diz que esse é um narrador pouco confiável, porque afinal ele tá contando a versão dele da história. Vocês sabem como é que é, né? Cada um tem a sua versão e nem sempre são tão confiáveis assim. Um exemplo muito bom disso é o Dom Casmurro, né? Que a gente vê ali o Bentinho narrando toda a história dele com a Capitu, e ele não é um narrador confiável nem um pouco, porque ele tá narrando em primeira pessoa, ele narra a Capitu pelos olhos dele, toda aquela intriga lá de se ela traiu ou não traiu ele com o Escobar. Esse é um exemplo assim, acho que é o melhor exemplo que a gente pode ter de narrador protagonista pouco confiável. E a gente também pode ter um narrador personagem, que não é o protagonista, mas que está contando a história a partir da visão dele. Então, aí também a gente tem que considerar que se é um narrador personagem, ele pode estar contando apenas uma parte da história, por não ter acesso ao todo, ou por não ter acesso aos pensamentos dos protagonistas. Ele pode omitir alguma parte, aí depende muito, né? Quando é narrador personagem, também é uma técnica muito, muito interessante de escrita. No caso do narrador em terceira pessoa, a gente vai ter dois tipos. O primeiro nós chamamos de narrador onisciente, que é quando a gente tem aquela narração completa, imparcial, em terceira pessoa, falando sobre a história, contando ali todos os casos dos personagens, enfim. E a gente também pode ter um outro tipo que eu particularmente adoro, acho muito perspicaz, que é o onisciente intruso, que é um narrador onisciente, ele é em terceira pessoa, ele não é um personagem, mas em muitos momentos ele faz comentários, assim, emitindo opiniões sobre os personagens, influenciando a percepção do leitor, comentando o que ele acha de determinadas coisas. Eu acho que esse é um recurso muito legal, assim, porque é como se fosse o autor, mas na verdade não é, porque narrador e autor são coisas diferentes, mas esse narrador intruso, ele influencia a nossa percepção dos personagens, ele, digamos que nos engana. Acho que isso sempre deixa a leitura mais interessante. Agora, vamos pensar num exemplo. Lá em Brás Cubas do Machado, a gente tem um narrador em primeira pessoa, mas esse narrador já está morto, né? Então aqui também tem um recurso muito interessante aí do Machado, de narração, né? Ficou pra história isso, o recurso de narrador morto. Um narrador defunto, como ele disse, né?
Muito bom. Agora, em relação ao conflito, que é o nosso quinto elemento da narrativa, a gente vai pensar que esse sempre vai ser o grande motor da história. Então, não existe uma história que não tenha um conflito, né? Se a gente está contando uma história porque aconteceu um conflito e esse conflito vai ser resolvido de alguma forma. Pode ser um conflito interno, pode ser externo, pode ser social, pode ser psicológico, pode ser filosófico. Quando a gente fala em conflito, pode ser apenas um dilema mental na cabeça de alguém. A gente tem isso no livro Névoa, do Unamuno, do Miguel de Unamuno, um escritor espanhol, em que ele faz justamente essa percepção, assim, o conflito inicial da história começa totalmente num conflito psicológico do personagem. Então são construções, assim, muito interessantes. Um bom exemplo também, claro, é Crime e Castigo, e aí a gente tem o protagonista que comete um crime e depois ele precisa lidar com a culpa, com a paranoia, e esse é um dos conflitos motores da narrativa. Então, a partir daí, a gente já tem os pontos essenciais de um romance. Agora, se você, inclusive, quiser sentar para escrever o seu romance, você já sabe como se faz, porque esses são os pontos principais. E eles também nos guiam na hora de fazer a nossa leitura. Então, a partir disso, a gente sabe como navegar nessa história, o que essa história vai ter, que tipo de coisas a gente precisa prestar atenção para entender melhor. Agora, vamos pensar numa coisa bem prática. Como que a gente pode vencer a leitura, sabe, do calhamaço mesmo? Quero pensar com vocês sobre isso, né? Eu tô com aquele livro lá que não é fácil, que eu tô remando e o negócio não vai pra frente. Como que a gente pode ser persistente e terminar essas leituras? Primeiro ponto é sempre escolher um livro adequado para o nosso momento. Então, se a gente tá num momento de muito trabalho, de cansaço, ou digamos que a gente não tá conseguindo uma rotina de leitura muito boa, é óbvio que a gente não vai pegar livro gigantesco com capítulos gigantescos, porque a gente vai desistir dessa leitura. Então, depois que a gente já pegou um fôlego aí com livros menores, com contos, com narrativas mais curtas, a gente pode pensar em romances que são longos, mas que têm capítulos curtos e que tem uma trama envolvente, assim, uma trama eletrizante, como dizem por aí, né? Então, um bom exemplo disso é o Conde de Monte Cristo, que tem, né, tem de tudo naquele livro. É um livro que, assim, é um novelão total. Então, livros assim podem nos ajudar a nos manter, né, muito interessados na leitura e conseguir vencer o tamanho, né? Apesar do tamanho, a gente consegue chegar lá no final. Outra ideia interessante é pensar em dividir a leitura em partes menores. Então, eu posso olhar para aquele livro gigante e pensar, bom, eu tenho que ler 1000 páginas, ou eu posso pensar que esse grande livro pode ser dividido em sessões menores, e aí eu estabeleço uma meta diária ou uma meta semanal de leitura para que eu consiga manter essa constância, né? Porque, de fato, esse romance vai me acompanhar por um bom tempo, então eu preciso prever mais ou menos, né, um tempo para dedicar a ele. Claro que não precisa ser nada rígido, né? Mas para pelo menos você saber em quanto tempo você vai terminar, né, ter uma ideia assim de volume de páginas para avançar determinados volumes, enfim. Então é um ponto interessante. Agora, a terceira dica que eu te dou é a seguinte: quando a gente pega um livro muito grande, a gente precisa entender que nós vamos ter algumas partes que são lentas, né? Então, alguns romances, eles são descritivos, eles têm trechos que são descrições mais longas de determinados aspectos, e a gente vai sentir que vai parar a ação, né? Mas tudo isso faz parte da construção do universo do livro, então a gente não pode desistir no meio do caminho quando aparecem essas coisas. A gente está sendo convidado também a entrar no universo daquele livro, inclusive na época que ele foi escrito, com o jeito dele, incluindo esses capítulos aí que às vezes são capítulos parados, né, em relação à história, mas que vão nos dar noções importantes para entender determinados acontecimentos da narrativa, né, a seguir. Então vamos pensar em Moby Dick. Moby Dick vai ter lá uns capítulos inteiros que vão falar sobre a anatomia das baleias. E aí a gente pode pensar, mas o que eu quero saber, né? Como é que é uma baleia por dentro? Mas é importante porque dentro da narrativa isso faz sentido e isso também serve para criar aquela atmosfera obsessiva do protagonista. Então, isso vai ter o seu papel, né? Vai ter a sua função. Outra ideia legal é fazer anotações e resumos curtos, porque aí isso ajuda a manter um pouco essa linha do tempo. Para quem gosta de fazer fichamento, isso é uma atividade muito boa para manter ali, né, o registro das coisas lidas e ajuda inclusive a lembrar os personagens, né? Se a gente vai ler, por exemplo, os Irmãos Karamazov, aí, nossa, aí tem o Alyosha, todos os nomes lá e a gente começa no meio, tem os apelidos, tu não sabe mais quem é quem, então é uma boa ideia fazer aí umas anotações, inclusive fazer umas linhas do tempo, são boas dicas. E para terminar, né, por último, mas não menos importante, é legal também aproveitar materiais complementares. Então, os vídeos aqui do nosso canal, por exemplo, podcasts, artigos sobre o livro que você está lendo, podem te ajudar a compreender melhor o contexto, a motivação do livro, alguns propósitos por trás disso. Então, isso é muito importante porque também nos ajuda a seguir em frente e a entender determinados aspectos. Então, vale a pena pensar nisso. Muito bem, meus caros. Então, ler um romance longo, a gente sabe que é um desafio, mas também é uma jornada transformadora.
desafiadora, essa é a verdade. Quem já passou por um grande romance, assim, já venceu um calhamaço, sabe da dor e da glória que é terminá-lo e também sabe daquela satisfação que a gente tem de ter passado por aquela grande história. De fato, tem coisas que a gente pode ler numa história curta, mas nada se compara a determinadas experiências que a gente tem nessas histórias longas. E com essas estratégias, você vai poder aproveitar a leitura, se conectar melhor com esses personagens e essas histórias inesquecíveis, né? Agora eu quero que você me conte qual foi o romance mais longo que você já leu, qual foi a estratégia que você usou, qual foi o romance que você abandonou, mas vai querer retomar. Deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, tudo isso aí que você já sabe que tem que fazer aqui no YouTube, certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!